Olá e seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, a de Débora. Imagine um tempo de profunda escuridão para o povo de Israel. Eles haviam se afastado de Deus e, por isso, estavam sob o jugo pesado de inimigos. Por 20 longos anos, o rei Jabim de Canaã os oprimia severamente, e seu comandante Sísera, com seus 900 carros de ferro, aterrorizava a nação. O medo era palpável. As estradas estavam desertas, as pessoas não podiam viajar, e as vilas se escondiam nas montanhas. Não havia escudo, nem lança, entre 40.000 em Israel. Era um tempo de desespero, onde o povo clamava por um libertador, um líder que pudesse tirá-los dessa situação humilhante. E em meio a essa escuridão, Deus levantaria alguém inesperado, uma figura que desafiaria todas as expectativas da época. No meio de tudo isso, surge Débora. Mas quem era ela? A Bíblia nos apresenta Débora de uma forma muito particular. Ela era uma profetisa, o que significa que ela recebia e transmitia a palavra de Deus ao povo. Além disso, ela era a juíza de Israel. Sim, em uma sociedade dominada por homens, Débora ocupava uma das posições mais altas de autoridade e liderança. Seu papel como juíza não era apenas resolver disputas legais, mas também aconselhar o povo, discernir a vontade de Deus e guiar a nação. Ela não julgava sentada num tribunal, mas sim debaixo de uma tamareira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Para ela, vinham os israelitas, a fim de que decidisse as suas questões. Ela era a ponte entre Deus e o povo, a voz que trazia direção e esperança quando tudo parecia perdido. Sua autoridade não vinha de uma posição social herdada ou de força militar, mas da sua conexão íntima com o Senhor e de sua sabedoria inegável. A situação de Israel estava no limite e Deus, através de Débora, decidiu agir. Ela convocou Baraque, um comandante militar de Quedes, na tribo de Naftali, com uma mensagem clara e direta de Deus. O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, reúne 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon no Monte Tabor, e farei que Sísera, o chefe do exército de Jabim, e seus carros e suas tropas saiam ao teu encontro no ribeiro de Quizon, e eu os entregarei nas tuas mãos. Era uma ordem divina para a guerra, com a promessa de vitória. Mas Baraque, apesar de sua posição, demonstrou uma relutância surpreendente. Ele respondeu a Débora: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Essa atitude revela não apenas a insegurança de Baraque, mas também a imensa autoridade e a presença inspiradora que Débora exalava. Sua fé era tão sólida que Baraque confiava mais na presença dela do que em seu próprio exército. A resposta de Débora a Baraque foi marcante e profética. Ela não hesitou em ir com ele, mas deixou claro que a glória da vitória não seria dele. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreendes, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Essa profecia era um desafio às convenções da época. Em uma sociedade patriarcal, a ideia de uma mulher receber a glória de uma vitória militar era algo impensável e até vergonhoso para um homem. Mas Débora, fiel à palavra de Deus, declarou o que aconteceria. Essa cena não só destaca a coragem e a convicção de Débora, que não recua diante da relutância de um general, mas também prepara o terreno para a intervenção divina e a surpresa que viria através de Jael. Débora era a voz de Deus, e sua palavra era firme como rocha. Com a garantia da presença de Débora, Baraque reuniu seus 10.000 homens, exatamente como Deus havia ordenado. Eles subiram ao Monte Tabor. Débora, por sua vez, não era apenas uma figura inspiradora, mas também uma estrategista inspirada por Deus. Ela não dependia de táticas humanas elaboradas, mas da direção divina. Ela deu a ordem crucial a Baraque:
Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregará Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Essa era a palavra de comando, o sinal divino para a ação. O Ozone Power de Israel não estava em suas armas, mas na fé e na obediência. Sísera, com seus 900 carros de ferro, tinha uma vantagem tecnológica esmagadora. Mas Israel tinha Débora, a voz de Deus, e a promessa de que o próprio Senhor lutaria por eles. A fé não anula a estratégia, mas a orienta. A batalha se desenrolou no ribeiro de Quizon, exatamente como Débora havia profetizado. E o que aconteceu ali foi extraordinário. A Bíblia nos diz que o Senhor confundiu a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Essa confusão, segundo algumas interpretações, pode ter sido causada por uma chuva torrencial e repentina que transformou o ribeiro em um pântano intransitável. Os poderosos carros de ferro de Sísera, que eram sua maior força, se tornaram sua maior fraqueza, atolando na lama. Essa foi a mão de Deus agindo em favor de Israel. Um testemunho do poder divino que não se limita a estratégias humanas ou tecnologias militares. O exército de Sísera foi totalmente destruído. Nenhum homem sequer escapou. A vitória foi completa e esmagadora, uma prova clara de que Deus estava com Débora e seu povo. Em meio à derrota avassaladora de seu exército, Sísera, o poderoso comandante, abandonou seu carro e fugiu a pé. Ele buscou refúgio na tenda de Jael, a mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre o rei Jabim e a casa de Éber. Jael o recebeu, ofereceu-lhe leite, uma bebida que induz ao sono, e o cobriu. Sísera, exausto e vulnerável, adormeceu profundamente. E foi nesse momento que a profecia de Débora se cumpriu de forma surpreendente e inusitada. Jael, com uma estaca de tenda e um martelo, perfurou a têmpora de Sísera, matando-o. Um poderoso general, que aterrorizava Israel com seus carros de ferro, foi derrotado não em batalha, mas por uma mulher, em sua própria tenda, com um instrumento doméstico. A glória da vitória não foi para Baraque, mas sim para Jael, conforme as palavras de Débora. A morte de Sísera foi o golpe final contra o rei Jabim e a libertação de Israel. A opressão cananeia, que durava há 20 anos, finalmente chegou ao fim. A vitória liderada por Débora marcou o início de um período de 40 anos de paz para a nação. A Bíblia enfatiza que, a partir daquele dia, a mão dos filhos de Israel se fez cada vez mais forte contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Isso mostra que a libertação não foi um evento isolado, mas o início de uma nova fase de força e soberania para Israel. A fé, a coragem e a obediência de Débora foram instrumentais para essa transformação, restaurando não apenas a liberdade física, mas também a dignidade e a fé do povo em Deus. A história de Débora transcende o tempo, oferecendo lições poderosas sobre liderança, fé e a soberania de Deus. Ela nos mostra que a liderança não tem gênero. A capacidade de ouvir a voz de Deus, a sabedoria para julgar e a coragem para agir são dons divinos concedidos a quem Ele escolhe. Débora foi uma líder multifacetada, profetisa, juíza, estrategista e, como ela mesma se intitula no Cântico de Vitória, uma mãe em Israel. Sua fé era tão inabalável que inspirou um exército e mudou o curso da história. Ela não apenas profetizou, mas agiu. Não apenas julgou, mas liderou. Débora é um poderoso lembrete de que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para cumprir seus propósitos. O que podemos aprender com Débora nos dias de hoje? Primeiro, que a obediência à voz de Deus, mesmo quando ela parece desafiar a lógica ou as expectativas sociais, é fundamental. Segundo, que a coragem nasce da fé e que podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, independentemente de nossa posição
ou gênero. Terceiro, que Deus pode usar as pessoas e os meios mais inesperados para trazer grandes vitórias, como fez com Jael. A história de Débora é um chamado à fé, à ação e ao reconhecimento de que, quando Deus está conosco, somos mais que vencedores. Que a sua história nos inspire a buscar a Deus com a mesma intensidade, a servir com a mesma paixão e a confiar em suas promessas, sabendo que Ele pode nos usar para grandes coisas. Qual aspecto da vida de Débora mais te inspira a se levantar e agir hoje?